Arthur Duval, canal Mamãe Falei. Arthur Duval, cara. Arthur Duval, eu assisti muito, assistiria fácil Arthur Duval. Mas você deu uma risada aí, que foi essa risada? Por quê? Porque o Arthur Duval, cara, é um cara tretoso, né? Tretoso? Quando fala Arthur Mamãe Falei, já começa. Porque assim, outra coisa, eu falo pra vocês que eu não conheci o Buzeira, que eu não conheci o Brino, e vou falar pra vocês que eu não manjo essas paradas de política, MBL, essas coisas. Porra, pra mim MBL era um partido. Eu não sabia. Olha ele, só acho que ele sabe. Ele é do MBL. Não, cara, eu não sei o que é MBL. Depois me explicaram que é um movimento. E eu também é um movimento. Movimento pra mim, partido também é um movimento. Mas quando eu ri, porque eu sei que a galera começa a ficar. Quando começa a meter nome de política, olha aí, olha o que ele tá falando, vamos cancelar. Eu posso fazer. O Arthur Duval é um cara que, bom, eu assisto, as opiniões dele, às vezes eu concordo, às vezes não concordo. No início eu gostava do MBL que ele fazia, o Arthur Duval, esses caras. É quando eles iam nas passeatas e ficavam questionando. Dava aquela confusão e tal. Depois eu não gostava mais, não, cara. Aquilo não tinha necessidade mais de fazer aquilo. Aquilo era afrontar quem tava, sei lá, é a minha opinião. Acho que Perdeu a mão. Perdeu a mão. Acho que não precisava mais fazer isso, entende? E eu sempre pensei, também facilmente dava pra fazer isso num movimento de direita, né? Eu sou um cara de direita, mas eu tenho certeza que numa passeata de direita, se vier um cara que manja pra caramba de esquerda e começar a confrontar, os caras de direita vão ficar perdidos também. Então, isso não diz nada, cara. É o que eu penso. Pausa aqui. Independente do mérito do que ele tá falando ali, que eu discordo do Peter nessa parte, porque eu acho que sim, se você tem um monte de pessoas na rua que não sabem o que estão fazendo, há de ser denunciado, né? Mas enfim, outra coisa também, eu sempre busquei nas manifestações as lideranças. O líder sindical, o político, o professor, tá? Mas independente do mérito, o Peter falou uma coisa aqui. Eu acho que é Peter que se Peter. fala. É. Peter, né? Eu sempre falo Peter também, mas não é Peter. Sei lá, né? O Peter. Não, Peter é foda. Como que é então? É acento circunflexo. No primeiro. Como que é? Como que é? Como eu disse? Não, mas como que é, de verdade? Peter. Peter. Então, ó, o Peter. Não, vamos falar Peter, vai. Peter é bem mais legal. Peter. Eu também prefiro Peter. Vamos mudar o nome aí, Peter. O Peter é o seguinte, cara, ele falou uma coisa que eu torço para que os brasileiros cheguem nessa conclusão, que é o seguinte: a gente não pode mais ser um país que vai basear as suas convicções políticas ou os próximos passos das nossas ações políticas em grandes denúncias de vídeos de internet. Já foi essa fase. Vou fazer uma grande denúncia aqui. A denúncia é importante, tem que fazer. Vou fazer um show aqui para mostrar outra coisa, tem que fazer. Só que tem que fazer o outro passo também. Não adianta só eu pegar um vídeo no Instagram e falar: olha como isso aqui é errado. Legal, isso tem que ser feito. E aí? E aí tem que ter o outro passo. O outro passo é, tá, o que você vai construir no lugar? O que você sugere? Como você vai fazer aquilo que você propõe? Isso é fundamental. E eu quero que o Brasil comece a exigir isso dos seus representantes. Eu estava conversando com o Renan agora. Antes do Renan entrar para a gravação, a gente estava conversando sobre isso, porque é o seguinte, olha só. Quando você pega no longo prazo, quando você pega no long run, né, os políticos que mais se destacam, os políticos que são, de fato, os caras que ficam muitos anos direcionando o país para um lado ou para o outro, geralmente são os políticos que têm um aspecto de liderança. Então, por exemplo, você vai pegar, sei lá, vamos pegar o próprio Alckmin. Independentemente do cara ter ou não ganhado a eleição a presidente, que ele nunca ganhou, ele ganhou agora como vice, independentemente dele ter ficado algumas décadas no governo de São Paulo, ele é um dos fundadores do PSDB que pautou o Brasil durante décadas. Certo? O que pauta o Brasil é essa habilidade de você ter liderança e conseguir propor algo e levar algo adiante. Quando você pega o próprio Lula, o Lula só ganhou a eleição em 2002, cara, né, para presidente. O PT surgiu em 1980. E o Lula, depois que entrou, o Lula nunca mais perdeu o poder. Tanto que mesmo depois que ele foi preso, ele conseguiu ser solto, voltar ao poder e devolver todos os terrenos perdidos da galera dele. Os políticos que moldam o Brasil são os políticos que não necessariamente fazem só a grande denúncia. Os caras têm uma capacidade, né? Que é uma capacidade, também não é só uma capacidade de comunicação, porque a capacidade de comunicação ela está ligada também, em algum aspecto, à capacidade de liderança. Ela é mais uma capacidade de liderança, articulação, do que, de fato, a grande denúncia. Uma vez, um amigo meu, ele entrou na ESPM para fazer propaganda, né, para publicidade e propaganda, que é uma das melhores faculdades do Brasil, se não for a melhor, eu não sei, mas é uma boa faculdade. E eu lembro que ele fazia também Pan-Americana, né?
aquela escola de Pan-Americana de Artes, não sei o que lá. E um dia, a ESPM, junto com a Pan-Americana, eles fizeram uma exposição de algumas peças publicitárias que ganharam prêmios. E eu lembro que tinha muita coisa muito criativa. Então eu lembro de uma que era muito boa, que era o seguinte. Era uma propaganda de um shampoo anti-caspa, que era um cartaz preto, com um pozinho branco assim, e aí escrito bem pequenininho do lado assim: caspa é outra coisa pequena que espanta as mulheres. Tipo assim, cara, foi muito genial. Assim, porque você batia o olho, assim, era visualmente impactante. Pô, que propaganda é essa? Um cartaz preto com um pozinho branco. Que isso? É cocaína? Que porra é essa? Aí você vai, eu quero ler o que tá escrito. Você é convidado a ler o que está escrito ali. Então você já chamou a atenção do cara pra tua marca. Aí você vai ler, aí lá, caspa é outra coisa. Caramba, e a fotinho bem pequenininha do shampoo do lado. Aí eu falei pro meu amigo, falei, porra, cara, quem fez isso aqui? Aí tinha um nome de alguém lá. Bom, esse cara aí, meu, ele estourou, né? Esse cara aí, pô, ele vai ser contratado por alguém, ele vai ganhar maior dinheiro, não sei o que lá. E aí os caras falaram o seguinte, meu amigo falou o seguinte: não, cara, você sabe que isso daí, na verdade, nem é tão valorizado, né? No mundo da publicidade, do marketing. Eu falei, o que é valorizado? Ele falou assim, o cara que é muito bom em marketing mesmo, tipo um Washington Oliveto da vida, né? Qual é a grande capacidade que esse cara tem? Esse cara ele tem a capacidade de entender uma necessidade de mercado, ajustar um produto para atender essa necessidade e coordenar toda uma campanha coerente que envolve também a comunicação. Então a comunicação ela é uma parte, ela é um braço, né? E a criatividade, todos os efeitos visuais, tudo aquilo que você vai fazer e tal, é uma parte de uma campanha muito mais complexa que envolve, por exemplo, tá, quem vai ser a cara dessa marca? A gente vai chamar um artista. Qual é o artista que a gente tem que chamar? Quem tem um público parecido com o público que a gente quer atingir? Quem que tem a credibilidade que a gente quer ter? Qual é o valor que eu tenho aqui para pôr tanto um pouco no artista? Porque assim, vamos lá, eu vou fazer uma propaganda de TV. O quanto eu distribuo no cachê de um artista foda ou no tempo que eu vou ter de propaganda? Esse tipo de coordenação é muito mais importante do que a criatividade na frase da comunicação do slide. Por que eu estou contando isso? Na parte política, as coisas também são assim. É muito mais importante você saber coordenar um grupo, você entender todos os investimentos de energia que você vai colocar em cada pauta, e a comunicação e a grande denúncia é uma parte disso. Então, quando eu olho, por exemplo, o nosso projeto concorrente, no que a gente chama de direita, que é o bolsonarismo, nem vou falar do Novo, que o Novo, pelo amor de Deus, o Novo é... Mas a gente chega lá. Quando eu olho o bolsonarismo, o que eu vejo? Eu vejo grandes mestres, líderes. Não, eu não vejo isso. Eu vejo um cara muito carismático, que é o Bolsonaro, absolutamente burro e atrapalhado, com um monte de gente em volta, de forma muito pouco coordenada, tentando sugar para si um pouco do prestígio que este cara tem. E às vezes isso fica tão raso e caricato que é só uma grande demonstração de amor no fim do dia. Né? No fim do dia, às vezes uma liderança bolsonarista, ele nada mais é do que um grande demonstrador de amor pela figura do mito. Entendeu? Vamos comparar com o nosso time. Ontem na live vocês viram o Junier Sobrinho. O Junier Sobrinho foi um dos caras mais importantes na coleta de assinaturas. Inclusive, a Missão Portugal que ele fez, eu nem sei se eu posso falar muito sobre isso, né? Cara, o moleque é foda. Ele tem um grande Instagram, onde ele vai lá... Olha o comunismo! Eu odeio o comunismo, viu? Porque eu sou de direita. Não, ele não faz isso, cara. Ele não faz isso. O próprio Couto. Você acha que tem um grande Instagram onde o Couto tá lá? Meu, o Renan, eu amo muito o Renan é nosso líder, meu. Porque o Renan, cara, pô, o Renan sim é um homem, cara. Não tem isso, cara. Tem só a genialidade do cara. Irmão, vem cá. O que a gente precisa fazer? Porra, deixa eu pensar se a gente criar um sistema assim, se a gente fizer assado, deixa eu entender o que o TSE exige, deixa eu entender qual o desafio, qual o gargalo, como é que a gente vai vencer esse papo. Pô, vamos coordenar uma coisa foda aqui, vamos, porra. Isso está no espírito daquilo que o Peter estava falando. Quando o Peter ali, de forma como ele próprio diz, de forma meio leiga, eu não entendo muito de política, gostava dos vídeos do Arthur ali, quando ele fazia lá nas manifestações, depois entendi que não era mais, não é necessária a palavra, não lembro a expressão que ele usou, mas não era mais, não era mais o que deveria ser feito.
existe ali, ainda que sem saber, a exigência de que você, enquanto um representante político, seja mais do que só aquilo. E, cara, puta que pariu, tomara que o Brasil acorde pra isso, cara. Tomara que o Brasil comece a acordar pra esse negócio e falar assim, tá, eu não quero mais um cara que vai fazer só o grande vídeo com um fundo preto, uma camisetinha preta, denunciando um desmando do PT. Eu quero alguém que vai ter a habilidade para fazer o que tem que ser feito. E aí, novamente, eu não tenho como não comparar. Vamos comparar, por exemplo, com o time do Bolsonaro. A Zoe Martinez tentou votar contra o próprio relatório, gente. Assim, você entende o nível de inabilidade? Vem um projeto para combater o fascismo no Brasil. Aí ela, não, dá um relatório a favor, que a equipe dela deve ter feito. Aí a Amanda vai no pé e fala, vamos então adicionar comunismo, porque senão fica um projeto unilateral ideológico. Vamos combater os extremos? Legal, mete um comunismo no meio. Aí a Zoe, esta é uma grande ideia de comunicação. Eu preciso sinalizar que também sou de direita e gosto muito de combater comunismo, né? Então, pela ordem, presidente, gostaria de votar contrário, porque tem que ter comunismo também. Mas, senhorita vereadora, a senhora colocou um relatório a favor. Então, quero me abster. A senhora não pode votar. Esse é o nível. Esse é o nível dos nossos concorrentes. Então isso é mais popular? Sim, porque infelizmente na cultura de massas, quanto mais burro, quanto mais simplório você é, mais pessoas você atinge. Só que no fim das contas, quem pauta a parada, quem chega lá e faz acontecer, não de uma forma pueril, mas de uma forma de uma forma sólida, robusta, tem mais do que isso. Tem mais do que isso. No fim do dia, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Este cara aqui, ó, chamado Valdemar da Costa Neto, ele capitalizou todos os likes, todos os views, todos os seguidores, toda a fama, toda a demonstração pública de virtude desses influenciadores bolsonaristas e falou, senta no colinho do papai. Vem cá, você vai fazer o que o papai mandar aqui. Esses caras todos que tem a grande... Fazendo analogia lá com o cara da comunicação, é como se o autor daquela propaganda lá, do Casper é outra coisa pequena, não sei o que lá, tivesse que sentar no colo de algum grande dono de agência publicitária que fala, legal, tua comunicação, agora você vai comunicar isso aqui que eu tô mandando. É isso. É isso. Quando você pega o Jair Renan, meu irmão... Tá, e existe um outro aspecto aqui que a gente tem que falar. Porque fazer o que a gente fez... exige um aspecto de coragem. Eu não tô nem falando só de coragem física, né? Porque eu sou muito corajoso, eu vou lá na manifestação e tomo uma porrada e tal. Eu não estou falando desse tipo de coragem. É um tipo de coragem que é o seguinte, cara, eu vou fazer o que eu acredito, independentemente do resultado imediato do que eu vou ter. E então, quando a gente decidiu ser dissidente na direita, quando a gente olhou o Bolsonaro e falou assim, o Bolsonaro é uma bosta, ele é um traidor, e nós vamos ter que remar contra a maré para mostrar pro Brasil o que esse cara foi um ato de coragem gigantesco, cara. Foi um ato, foi assim, cara, eu vou abrir mão de todas as tentações, de todas as delícias de você seguir o caminho fácil. Eu vou abrir mão disso para fazer algo mais difícil que eu acredito de verdade. Isso foi muito, cara. Eu não sei se vocês conseguem entender a grandeza disso, porque uma coisa é você falar que você abriu mão de uma coisa que na verdade você não tem, né? Tipo, porra, se eu pudesse, eu jamais trilharia o caminho errado. Isso aí é uma coisa. Agora, quando você de fato tem a escolha, quando o caminho errado está na sua frente e você pode tomá-lo, você abrir mão disso é muito difícil, cara. Eu conheço um monte de gente. Pô, Arthur, sou teu apoiador, cara, pô, gosto de você, cara, pô, vocês estão no caminho certo. E eu sei que se esse cara tivesse no meu lugar, ele teria tomado o caminho bolsonarista.